Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separem as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 688 e minguando até 602 dias, 2 de novembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 688 com o título A Casa é Sua, parte 14. Muito interessante tudo que está sendo dito. Acompanhe Deus do primeiro blog, certo? Para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito e para que vocês possam ter essa forma de realização consigo mesmo, certo? Quando vocês entendam a sua forma de realizar, também você começa a entender Deus. Interessantíssimo quando vocês começam a se conscientizar daquilo que você é interiormente, daquilo que Deus criar o homem perfeito, aquilo que Deus fez, a minha palavra também é a minha vida. Muito interessante isso. Volte para casa de uma forma responsável, de uma forma consciente. Não manifeste prejuízo às pessoas, né? Manifeste os frutos bons, certo? Deixa os frutos, os prejuízos não relaciona quando você se contém para que você não relacione os prejuízos a outras pessoas, é considerado uma pessoa forte, sabe? Você cria resistência, o dinheiro não é mais importante, as pessoas são mais importantes, então você vai entendendo aquela sua força. A força, ela é incrível, sabe? Quando você consegue lutar contra o mal e não manifestar isso de uma forma nenhuma, você realmente tem essa grandiosidade, a força, uma força incrível, uma força grandiosa, certo? Agora, quando você manifesta o mal, não, é fraqueza, isso é fraco, tá? Ver as pessoas aí se drogando, se matando, se roubando, né, fazendo várias besteira com seus corpos. Não, isso não é força, é fraqueza, só fraqueza. Entenda isso. Vamos então relacionar isso na nossa consciência, ok? Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a este, também deixo um blog que antecipe a esse, tudo na descrição, bem prático para vocês. Eu deixo a abertura deste título, A Casa é Sua, tá? Se sinta à vontade, certo? E não faça besteira, produza um fruto bom, certo? Entenda isso. E também deixo uma referência desse título, A Casa é Sua, né? Se tiver subtítulo, esse não é o caso, mas eu vou deixar marcado aqui, sabe, para vocês se compreender. Eu gosto de deixar minha descrição pré-descrita para que isso fique prático e para que vocês fiquem bem formalizados sobre os meus comportamentos. Eu sempre gosto de repetir tudo, sabe, as coisas, para tudo ficar bem formalizado, para a nossa consciência for processando isso, trazendo aquela nossa realidade de conscientização, sabe, muito bom. Amo muito, certo? E também deixo a leitura corrida dos 4 últimos blogs, né? Quando chega no fim dos 4 últimos blogs, eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito e depois eu coloco ele fixo nos 4 últimos blogs da mesma forma, ok? Entenda isso. Vamos lá para a expressão livre, fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? Existem várias formas de entender o que tenha dentro da sociedade, existem várias formas de você entender a formação de Cristo, certo? Ela pode ser uma realidade de Deus, né? Sei lá, muitas coisas. No meio da formação de Cristo vem a realidade do corpo celeste de Deus, daquela grandiosidade, de nós entendermos qual
a nossa unidade, a nossa matéria fazendo parte desse corpo celeste, depois ela vai se dividir pela formação de Cristo, vai dividir pelos nossos corpos expressivos, certo? Geralmente, eu gosto de relacionar o corpo, a matéria com o corpo celeste e a cabeça expressiva. Eu relaciono bem separado, sabe? Porque ele é uma espiritualidade. Ele pode ou não ser uma realidade, ele pode ser ou não uma coisa certa ou errada. Deixa ele bem longe do nosso corpo. Ele vai atrair consequência quando você erra? Sim, ele vai atrair. Você manifesta mau fruto, produz ele mau fruto, ele vai te trazer uma consequência, sim. Entenda isso, porque ele está conectado, de uma certa forma, ele está conectado a essa matéria. Não é grandioso isso? Não é perfeito? Então, relaciona tudo isso na sua descrição, na sua consciência, essa descrição, essa forma de expressar, né, e essa ideia da formação de Cristo, do corpo celeste, tudo isso é uma coisa produtiva, ok? Então, vamos lá fazer a leitura e vamos fazer a expressão livre, como eu tenho dito. Vamos lá. Evidentemente que o que multiplica é a cabeça. A matéria se divide desta cabeça, sendo a cabeça possibilidade. Esta possibilidade é ela que se multiplica os vossos relacionamentos. E no que se aplica o número múltiplo, vai explicar que o seu relacionamento não faz exceção do corpo e que ele não vende este corpo para se realizar com outro corpo, mas antes ele pode vender para se manter 100% no relacionamento social. Isto faz jure e imita diretamente a Deus, sem um mediador de cabeça unificado e relacionando Deus diretamente. E mesmo porque esta cabeça é ela que sacrifica a matéria para provar a ignorância social com a falta de realização com a matéria, explicando que a matéria é múltiplo e que não deixa sobra quando dividido. E a cabeça é multiplicação desta matéria. E quando multiplicada, explica que a possibilidade são muitas, relacionando a cabeça perceptiva da matéria e com a possibilidade de representar o reino de Deus diretamente, ou com possibilidade de representar o relacionamento diretamente, explicando a relação corpo a corpo. Isto pode ser bom ou ruim, explicando cada corpo em específico. Isto explica a realidade do júri popular, mas não explica a realidade de Deus. Evidentemente que um vai explicar a realização pessoal e que seja a matéria em movimento, e o outro vai explicar a possibilidade de reino dividido, explicando a percepção desta matéria que se movimenta, sendo mais específico a cabeça representando cada corpo em específico. Quando eu estava lendo, eu coloquei multiplicado, acho que faltou um do aqui, aí eu tive uma paralisação, né? Vocês entendam, mas tudo isso é produtivo, certo? O contexto está aí. Existe forma para mim formalizar isso bem, sabe? Editando o vídeo, eu tenho essas possibilidades, mas eu não faço a edição do vídeo, eu complemento ele, coloco algumas, né, algumas forma, mas eu deixo ele inteiro, sabe? Corto algumas coisas, bem pouca. Eu não faço corte no vídeo, certo? Entende isso? Eu faço poucos cortes. Geralmente eu não faço. Então vamos lá, né? Muito interessante, nós vamos entender coisas incríveis, certo? As flexibilidade, ela é muito complexa de compreender, entenda? Na mesma hora que uma coisa é boa, ela não é boa mais, porque vai depender de quem está se envolvendo, né?
pode ser um relacionamento corpo a corpo, pode ser um corpo expressivo, pode ser Deus, pode ser o próprio Cristo, todos têm as suas formas de relacionar independente, não é as mesmas coisas. Cada um vai representar. Quando eu falo de relacionamento corpo a corpo, por exemplo, eu vou falar né, de você, por exemplo, um mais comum é marido e esposa, corpo a corpo é marido e esposa. Aí quando eu falo de Cristo, por exemplo, hoje ele vem da cabeça dividido sobre o fruto bom e o fruto ruim. Quando eu falo de Deus diretamente, eu falo daquilo que é a grandiosidade, daquilo que tudo ele é, aquilo que ele criou a realidade, ele é a vida, ele é a palavra, ele é a vida, ele é a matéria, ele é a palavra, ele é a vida, ele é a matéria. Deus é isso, certo? Aí a cabeça, não, a cabeça deixa para Cristo por enquanto, certo? Deixa para ele por enquanto, porque Deus usou o Cristo para a unificação. Aí você entende que tudo tem as suas particularidades de compreensão, né? Aí aí tem aquele ideia também de você ter um plano objetivo, aí vai desse plano objetivo, ele não pode relacionar um outro corpo, não pode ser um relacionamento corpo a corpo, ele tem que ser de uma forma independente. Você vai na faculdade, você tem que adquirir conhecimento, esse conhecimento tem que ser seu, você tem que absorver, porque você no futuro você vai se tornar um mestre, você não é a sua esposa que vai se tornar um mestre, é você, porque é você que está buscando os conhecimentos. Então, esses são os planos objetivos, são todos bem separados, bem complicado. Entenda? Aí, muito delicado. Entenda isso. Vamos lá, então. Evidentemente que o que multiplica é a cabeça e o que multiplica é a cabeça. A matéria se divide desta cabeça. E a matéria é ela que se divide dessa matéria, dessa cabeça, né? O que se divide é a cabeça. Nós temos uma cabeça, um fruto bom, um fruto ruim, certo? Deixa eu fazer uma expressão aqui para ficar mais completo. Então, o que se divide é a cabeça. A matéria não se divide, não porta estreita para a matéria. Palavra é vida para a matéria. Palavra é vida para a matéria. Não divide, não divide. O que vai dividir? São a cabeça, o fruto bom e o fruto ruim. Fruto bom, fruto ruim, certo? Eu estava entendendo aqui que eu teria dito que eu tinha explicado o múltiplo da multiplicação. Eu acredito que eu não tenho explicado o múltiplo da multiplicação, acho que vai ser explicado aqui. Por que que eu estou dizendo isso, né? Eu estou de férias, estou com mais liberdade de tempo e tal, então eu dei uma parada, uma tranquilidade aqui, fiquei um tempo parado, mas agora eu estou voltando. Aí eu gosto de fazer a digitação um dia e escrever, e depois fazer essa relação, né, fazer a publicação dela no outro dia seguinte, para mim ficar bem próximo daquilo que está sendo produzido um outro, para mim dar continuidade. Eu tenho por esse hábito. Mas agora eu acredito que se não tiver explicado antes, vai ser explicado o múltiplo da multiplicação. Eu já comecei a explicar no blog anterior, vou explicar aqui de novo. Eu acho que acredito também que eu já teria explicado isso em outros blogs anteriores também da mesma forma, ok? Bom, eu estou usando essa expressão para vocês ficar entendido que múltiplo, né, da multiplicação e multiplicação são aquilo que são cabeça dividida. Vamos lá de novo. Evidente que o que multiplica é a cabeça, né? O que multiplica é a cabeça. E a e a matéria, eu fiz confusão. E a matéria é ela que se dividem desta cabeça. Então, é a matéria que ela que se divide dessa cabeça. Então, o que multiplica a cabeça são os frutos e a matéria, ela não se divide. Entenda isso. É dessa forma simples mesmo, ok? Entenda isso. Sendo a cabeça é possibilidade. Veja que a cabeça é possibilidade. Por que que ela é possibilidade? Porque ela é uma espiritualidade, um corpo expressivo. Eu estou aqui me expressando para as pessoas, eu posso parar de expressar.
É uma possibilidade. Agora eu vou voltar, são possibilidade de formalidade, de estar usando as minhas expressões, usando a minha fala para mim, ter uma fama de Deus, para mim ter uma realização pessoal, para mim ter uns planos objetivos, para mim relacionar o meu corpo a uma pessoa a quem eu amo. Existe várias possibilidades que eu posso usar esse meu corpo expressivo, então ele é grandioso e bem interessante, entende isso? Sendo a cabeça é possibilidade, né, esta possibilidade é ela que se multiplica os vossos relacionamentos. Você vai em algum lugar, você faz conexão com esse corpo expressivo. Eu não vejo ninguém que vai em uma festa que fica sentado ali, não conheça ninguém, que multiplica alguma coisa. Às vezes tem alguém dentro da festa que pode dar um emprego, pode ser resolutivo, mas não, eu estou aqui na minha aqui, sabe, eu não converso com ninguém, não tal. Então ele não vai ter forma dele multiplicar os seus relacionamentos, porque ele não é expressivo, sabe. "Ah, eu estou precisando de um emprego, eu fico dentro de casa, não saio para mim conversar, não vou buscar resolutividade, não vou uma faculdade, não quero todas as coisas, então fico parado". Hoje em dia eu estava observando, né, como que essa tecnologia é incrível. Eu parado, assim, nesse tempo que eu estou parado aqui de férias, eu posso expandir minha consciência de várias formas, porque eu estou dentro do meu computador, estou dentro do mundo de praticamente isso. Eu estou relacionando com várias pessoas, redes sociais, mídias sociais, né, várias coisas que tem que eu posso aprender. As pessoas me ensinam alguma coisa de lá, eu ensino alguma coisa daqui, e vai indo aquela coisa expressiva e tal, trocando informação, e fica aquela coisa ampla, grandiosa. Eu antigamente, quando, né, lá atrás, né, lá nos anos 90, né, 80, 90 mais ou menos, né, não tinha essas tecnologia, eu vejo como era dificultoso meu pai sair correndo atrás do emprego, ficava desempregado e com pouco relacionamento, né, aquela dificuldade, só tinha os parentes para ele indicar um lugar onde que ele poderia, né, ter um trabalho e tal. Não tinha tanto contato, não tinha LinkedIn, não tinha redes sociais, não tinha nada. Então você ficou dentro de casa, se você não tinha um corpo expressivo bom, realmente você ficaria muito perdido. Mas hoje não. Hoje você pode fazer curso, você pode buscar resolutividade, porque você está de frente a uma coisa do mundo todo, você está em frente ao mundo todo. Questão de segundo, você se expande a sua consciência, você usa as mídias sociais, você vai se espalhando essas expressões para todo lado, você recebe, você dá, e certo, e tem que entender dessa forma, ok? Entenda isso. E no que se explica o número múltiplo vai representar que o seu relacionamento não faz exceção de corpo, né. Vamos voltar a Deus do início para a gente compreender tudo. Evidentemente que o que multiplica é a cabeça e a matéria, é ela que se divide em esta cabeça. Sendo a cabeça é possibilidade, esta possibilidade é ela que se multiplica os vossos relacionamentos. A possibilidade são ela que multiplica os vossos relacionamentos. E no que se aplica o número múltiplo vai representar que o seu relacionamento não faz acepção de corpo. Olha, isso aqui é interessante. Quando eu olho para a pessoa, por exemplo, você, né, o corpo expressivo, as pessoas relacionando o corpo expressivo da pessoa. Eu conheço pessoas, sim, né, deficiente, vamos falar dessa forma para você entender. Deficiente, mas com grande habilidade mental, grande dom, grande sabedoria, né, é mestre, ensina tudo. Olha só, isso é o corpo expressivo, aquilo que ele adquiriu de conhecimento, eu tenho que relacionar diretamente o corpo expressivo dessa pessoa. Não aquilo que ele está representando dentro da sociedade. Igual eu tenho dito bem no início, relaciono tudo isso diferente. São várias formas. Quando a gente temos que entender do corpo expressivo das pessoas, do corpo expressivo, daquilo que elas estão se manifestando. Geralmente,
Existe uma complexidade hoje. Existe pessoas que têm mente e não têm corpo expressivo, ele está bem materializado, bem preso. Então eles te apresenta aqueles corpos dele, já representam uma crise. Você olha para a pessoa e fala: "Nossa, que pessoa drogada, que tal, tal, aquilo, aquilo". Existe essa particularidade, mas não é conveniente uma pessoa que tem, grandes entendimento relacionar o corpo emocional da pessoa. Ela tem que sempre relacionar o corpo expressivo. Porque você pode estar enganado sobre essa pessoa, sobre esse corpo emocional. E pode ser uma grande pessoa que tem grande sabedoria e tem grandes conhecimentos, e que ele está apenas, né, sei lá, numa situação, num ato missionário, qualquer coisa que possa entender que o corpo expressivo das pessoas é nela que você tem que focar. Você vai conversar com a pessoa, você deixa ela abrir a boca, ela vai falar 2, 3 coisas e você sabe que o fruto dela é bom ou não, se é produtivo ou não, se ela é uma pessoa pobre, se é uma pessoa rica. Não é questão dela ter ou não dinheiro, é questão dela ter discernimento, ter sabedoria, ter forma de expressar, ter realização, de isso que vai determinar quem a pessoa é. Certo? Ela tem um processo e ela pode estar passando por um processo para evoluir mais essa consciência. Então, vai diretamente no corpo expressivo da pessoa e não no corpo emocional, ok? Então, vamos lá de novo. E no que se aplica o número múltiplo, vai representar o que o seu relacionamento não, que o seu relacionamento não faz exceção de corpo, né? Corpo emocional. E que ele não vende este corpo para se realizar com outro corpo, né. Muitas das vezes quando a pessoa é pobre e ele faz um relacionamento corpo a corpo, ele começa a julgar pelas aparências das pessoas. 2 pobres se comunicando, sabe, sei lá, 2 em potência emocional se comunicando um com o outro. "Não, você é gordo, você é magro, você é isso, você é aquilo", certo? Então eles vai começando a fazer essa ideia por aquele corpo emocional. É certo que o nosso corpo é expressivo, igual eu tenho dito, nosso corpo emocional, ele representa bem os nossos corpos expressivos, eles são quase as mesmas coisas, mas às vezes costuma não ser as mesmas coisas. Aí você vê uma pessoa às vezes que está ansiosa e tal, ela vai representar um corpo mais agressivo, sei lá, qualquer coisa. E isso, tem essas possibilidades dele estar, conduzindo com as mesma conexão, aquilo que ele tem as mesma conexão. Aí, às vezes, o corpo expressivo dele pode estar, sim, desagarrado daquele corpo. Existe essas 2 possibilidades. Tem uma complexidade, mas dá para vocês absorver isso de uma forma correta, entenda isso. E o que ele não vende o seu corpo para se realizar com outro corpo, né. Corpo a corpo, aquilo que você acha que os outros têm que ser, né, e tal, naquilo que é o corpo emocional para você, tem que ser corpo emocional para o outro, vocês não relacionam o corpo expressivo, então os 2 fica pobre, ok? Entenda isso. Mas antes ele pode vender para se manter 100% no relacionamento social. Eu gosto muito dessa expressão aqui, ó, mas antes ele pode vender para se manter 100% no relacionamento social. Vender, eu tenho aqui uma matéria, e eu posso transformar tudo isso em corpo expressivo, né, sabe, corpo expressivo, tudo ali e tal, joga tudo para fora, nada de emocional, corpo expressivo. Então você vende essa matéria e você tem 100%. Eu vejo que, voltando lá no tempo lá, eu vejo que Emanuel fez isso, sabe, vendeu aquele corpo emocional e ficou 100% num relacionamento social, o corpo expressivo, né. Ele formou isso um Cristo, né, as pessoas entendeu se fez os seus entendimentos, suas percepção, e começou a produzir isso de uma forma com os seus próprios entendimentos, fazendo uma coisa, guerra social, guerra religiosa, tudo, e gerou uma complexidade. Mas eu vejo que ele ficou ausente, se ele ficou ausente daquele corpo emocional, ele ficou 100% também, 100% dentro do relacionamento social, 100% cabeça, 100% Cristo, 100% expressivo, 100% para isso. Então, e com isso ele ganhou o mundo todo, incrivelmente, muito, muito lindo, muito bonito, amo muito. Às vezes eu fico pensando comigo, eu fico falando: "O Senhor", eu não falo com Cristo, né, "Você tem que ser Deus, você tem que ser Deus", né. Muito interessante. Isto faz jure e imita diretamente a Deus, sem um mediador de cabeça unificado e relacionando Deus diretamente. Olha só que interessante.
Isto faz jure e imita diretamente a Deus sem um mediador de cabeça. Você não vai precisar mais de pessoas, né, que faz guerra social com você, né? O véu foi rasgado, mas as pessoas começaram a relacionar impotência emocional para um para outro. Ah, eu entendo isso, eu entendo aquilo, e começou. Mas não, aqui é diferente. Ó, isto faz jure e imita diretamente a Deus. Você tem um acesso direto a Deus, sem um mediador de cabeça unificado e relacionando Deus diretamente. Muito lindo, muito perfeito isso. Faça isso, entenda isso e você será grande. E mesmo porque, agora veja o que aconteceu onde que tem uma complexidade, olha, e mesmo porque esta cabeça é ela que sacrifica a matéria para provar a ignorância social com a falta de realização com esta matéria. Entendi, eu olhei para ali, não tem como eu realizar com essa matéria, porque as pessoas estão tudo ignorante. Eu falo uma coisa, ela entende outra, sabe? Então não dá. Então vou pedir o sacrifício desse corpo. Não quero mais desse corpo, não quero que ele mais seja o mediador. A matéria não será mais o mediador. Quem será o mediador? A cabeça. Quem será o mediador? O Cristo. Pronto, acabou. Não tem matéria mais, acabou. Ah, cadê Emanuel? Não estou vendo mais Emanuel, não. Tem Emanuel aí? Não conheço, não. De onde você ouviu isso, nome? Não conheço nada disso, não, tá? Entenda isso. Entenda isso. Por quê? Não tinha como realizar. As pessoas tudo ignorantes, censuravam a verdade. Eu sou a palavra, eu sou a vida, mas não, eu quero coisa mais grandiosa, Senhor. Sei que tem lá, eu preciso mais de sobrenatural, eu preciso blá, 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 blá. Eu preciso de guerra, eu preciso disso, eu preciso colocar um contra o outro. Ah, o outro é bom, eu sou ruim. Sei que tem lá, o outro é ruim, eu sou bom. Então, fez guerra, não tem como realizar. Não tem como realizar. Vamos ficar 100% no vamos ficar 100% no relacionamento social, com a cabeça só? Deixa a matéria para lá, certo? Muito incrível isso. Então, aí agora sim, com a cabeça, nós vamos trazer os frutos bom, né, com a cabeça, a realidade. Mesmo voltar lá na matéria de novo, a nossa matéria é a porta única da nossa realidade, é a nossa confessão, a nossa confissão daquilo que nós somos, a realidade. Agora sim, vamos fazer direito, vamos. Com a matéria mesmo, sabe? Porque ela é a grandiosidade de Deus. Entenda isso. Entenda isso, só para vocês entenderem. Ela é a grandiosidade, porque ela tem a palavra, ela tem a vida. Eu vou ter que fazer o manifesto sobre isso. Grandioso, muito bom. Explicando que a matéria é múltiplo e que não deixa sobra quando dividido. Quando eu falo que não deixa sobra quando dividido, pode olhar aí. Cada um de nós representa uma porta da nossa realidade. Nada mais do que isso. Você é uma vida, você tem uma vida, você tem uma palavra. A sua palavra é a sua vida. O seu corpo materializado, ele é a única porta de você se realizar com você mesmo. Pronto, acabou. Aí não é pela sei lá, outras coisas, sei lá, muito complicado, né. Mas o que eu quero que vocês compreendam, que múltiplo significa que não deixa sobra, que você pode dividir aí, nós ficamos tudo dividido, mas aí não deixou sobra, cada um se responsabilizou pela sua matéria, pelo quê? Pela uma cabeça dividida, pelas coisas boas, pela coisa ruim, da mesma forma, mas a matéria continua sendo a mesma. Aí cometeu erro? Não, beleza, cometeu erro, atos consequentes para você, simplesmente isso. Explicando que a matéria é múltiplo e que não deixa sobra quando dividido, né? O corpo celeste divide as suas matérias e cada matéria tem a sua consciência e cada consciência é uma forma expressiva, certo? Isso pode ser bom, pode ser ruim. E a cabeça é multiplicação desta matéria, a cabeça é multiplicação. Eu vejo que depois que Emanuel for ao sacrifício, veio 2 reinos. Não era para ter 2 reinos, era Deus queria a unificação. Fala, eu quero todo ele falou assim: "Eu quero todo mundo unificado, né, eu quero gordura, tudo aquilo que se possa juntar à matéria, e eu quero a cabeça dividida". Essa cabeça dividida, ela ia representar 2 reinos. Uma daquela que era impotência emocional, daquela que relacionava dependência aos outros, queria resolutivo, queria um governo. "Ah, eu quero um governo, eu quero um rei que governe sobre nós, sei que tem lá e tal", as pessoas emocional. E outros que eram o atos consciente, né, que tinha uma potência, tinha uma relação
relacionamento íntimo com Deus, que tinha uma consciência e trabalhava ali para a unificação. Era tudo um só para Deus. Mas aqui, quando nós estamos fazendo o relacionamento corpo a corpo, usando nossos corpos expressivos, nós vamos ficar divididos um com o outro, ou por um corpo, um relacionamento corpo a corpo, ou por um relacionamento de Cristo, né, ato consciente e inconsciente, ou por um relacionamento com Deus, daquilo que Deus é, a matéria, né? Deus é a palavra, Deus é a vida, Deus é matéria, Deus é o corpo celeste, e por aquilo que Deus é, e existe várias formas, ou para aquilo que nós queremos, nossos planos, objetivos, nossos sonhos, nossas realizações, certo? Tudo isso vai ganhar uma complexidade quando você estiver relacionando isso dentro da sociedade, entenda isso. E quando multiplicado, explica que as possibilidades são muitas, né? Vamos voltar um pouco mais aqui, vamos lá. Explicando que a matéria é múltiplo e que não deixa sobra quando dividido. E a cabeça é multiplicação desta matéria. A cabeça é multiplicação dessa matéria. E quando multiplicado, explica que as possibilidades são muitos, relacionando a cabeça perceptiva da matéria. Quando a possibilidade são muitas, ela só pode ser muito quando é perceptiva, porque quando é perceptiva, ela vai entender uma espiritualidade desse movimento. As pessoas que são em potência emocional, ela não têm essa percepção desse movimento. Elas relacionam diretamente seus corpos emocionais. Ah, você é gordo. Ah, você é magro. Ah, você é aquilo. Ah, você é aquele outro. Ah, você não tem profissão. Ah, você não tem isso. Ah, você não tem aquilo. Ah, você não é bom para mim, é suficiente bom para mim, né? Eu sou mais que você, eu sou, muita coisa, ok? E quando explicando, vamos botar de novo, e quando explicando, e quando a multiplica, e a cabeça é a multiplicação desta matéria, e quando multiplicado explica a possibilidade, explica a possibilidade, são muitos relacionando a cabeça perceptiva, né? Eu expliquei agora o que é perceptiva, agora vamos continuar. Da matéria e com a possibilidade de representar o reino de Deus. Possibilidade de representar o reino de Deus, porque no meio daqui, quando vier Cristo, ele vai representar as cabeças divididas, né? A cabeça dividida vai ficar dividido entre aquilo que é a realidade da matéria, que é a vida, e junto com aquilo que é Deus, que é aquele fruto bom, e aí o Cristo ele vai trazer essas ciências sobre aquilo que possa ser Deus e aquilo que não possa ser Deus. Incrível, muito bom, né? Com a possibilidade de representar o reino de Deus diretamente, ou com possibilidade de representar o relacionamento diretamente, explicando a relação corpo a corpo. Isto pode ser bom ou ruim, explicando cada corpo em específico. Muito bom. Isto explica a realidade do júri popular, né? Júri popular é aquilo que, né, as pessoas transformam, sei lá, seus corpos emocional, uma impotência, gera uma espiritualidade negativa sobre aquilo que é a realidade do outro, tal. É muito delicado, muito complexo. Foque nisso, certo? Eles faz júri, faz percepção, faz realidade, não sei lá, muita coisa. Eles são muito ele tem que estar, para você ter a percepção correta desse movimento, você tem que estar totalmente desagarrado dessa matéria, para você ver como é que está se movimentando, certo? Sem essas intenções emocionais, porque quando você está encarnada nessa intenção emocional, você não faz a percepção, você fica apenas sendo uma vítima dessa guerra fria, ok? Entenda isso. Isto explica a realidade do júri popular, né? Júri popular, né? Ah, você é isso, você é aquilo, você não é o suficiente para mim, você é gordo, você é magro, você é aquilo, você é aquele outro, certo? Entenda, pode ser a realidade daquilo que as pessoas estão manifestando, dela estar tendo uma compulsividade numa coisa ou outra, um descontrole, uma impotência emocional, pode ser, né? Entenda isso. O júri pode estar certo, o júri pode estar errado, vai depender de como você é muito complicado, muito delicado, entenda isso, ok? Isto explica a realidade do júri popular, mas não explica a realidade de Deus, certo? Tudo que eu fale, eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas. Eu tenho a ver com a minha vida, certo? A realidade sua com Deus, só isso. Pronto, acabou, né? Hoje eu estava vendo o que representa uma influência. Uma influência são tudo aquilo que são planos objetivos. Você encontra influência, né,
dentro da sociedade com planos objetivos. Mas quando você não é uma influência, você tem uma intimidade com Deus, e essa intimidade é uma realidade que possa ser um reino de todos ao mesmo tempo. Eu entendo a minha simplicidade e eu desenvolvo isso no meu espaço, entendendo isso da minha. Agora o planos objetivo, ele vai se dividir por uma influência daquilo que nós queremos socialmente se realizar com outras coisas e tal. Isso pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Hoje em dia, as pessoas usam muito esses planos objetivos para se promover a si própria apenas, apenas isso. Isso faz bom para a Guerra Fria, faz bem de qualquer forma, faz um bem, né, para a unificação, mas você vê que as pessoas vão para a sociedade já com mal intenção, né, de apenas se promover dentro da sociedade, certo? Hoje tudo é muito entendido, certo? Então a influência, ela se aplica a uma potência objetiva, poder econômico, e geralmente hoje ele está ligado a isso, aos poderes econômicos, certo? Quando a pessoa não é uma influência, ela vai direta na sua realidade. Ele vai dizer o seguinte: "A minha palavra é a minha vida". É o que você faz para ele, não importa, tá? Faz o que você queira, né? Faz o que você quer. Então, isso significa que eu estou entendendo que eu sou um corpo simples de entendimento simples. Independente das minhas expressões, que elas estão criando uma fama, está criando está revelando quem Deus é, qualquer coisa, revelando o reino, independente disso, eu entendo que eu sou um corpo simples. Isso demonstra que eu não sou uma influência, né? A influência maior é o reino de Deus, é a influência. E quando a gente falando do reino de Deus, a gente vai entender que cada um tem que ter a sua intimidade, entender que é um corpo simples, de entendimento simples. Agora eu vou relacionar Cristo? Não, eu vou criar uma grandiosidade, vou fazer uma ideologia sobre uma coisa e outra, vou criando buscando a forma de me aparecer para, né, para chamar a atenção das pessoas e tal, certo? No meio a realidade vem. Da mesma forma, entendendo que nós somos um corpo simples, de entendimento simples, certo? As nossas realidades, elas são íntimas de Deus, certo? Não é uma influência que hoje a influência são tudo aquilo que é conhecimento, tudo aquilo que é religião, tudo aquilo que é política, tudo aquilo que gere conhecimento, são influenciados, são coisas que vêm de influência. Se você entendeu que você é um corpo simples, de entendimento simples, você quer manter no trabalho social, entendeu a forma vocativa de chamar todo mundo ao rei, chamar todo mundo ao juiz de Deus, né, pelo Cristo mesmo, aí vocês usam, é muito interessante, ok? Muito interessante, porque é muito perfeito quando vocês se importam com as pessoas dessa forma, trazendo uma conscientização, fazendo com que elas permaneçam a ficar junto da mesma forma, porque no futuro a realidade vem e Deus vem e toma tudo para ele, aí Deus é o governo e pronto, acabou. Evidentemente que um vai explicar a realização pessoal e que seja a matéria em movimento, né? E essa é a realidade de todos, tá? Independente se você está aí na teologia, está trabalhando na unificação, a matéria, ela é realidade, é a sua palavra, ela é a sua vida. A matéria é a sua palavra, é a sua vida. E o outro vai explicar a possibilidade de um reino dividido, explicando a percepção desta matéria, né, que se movimenta, sendo mais específico, a cabeça. A cabeça faz a percepção dessa matéria, então ela vai criar uma possibilidade de um reino, né, de todos estão aí sendo gloriados com Deus, certo? Então, quando você estiver todos sendo gloriados com Deus, então o reino é de Deus, não é mais do Cristo, vamos dizer assim, não é de uma cabeça mais perceptiva. Nós estamos usando a nossa cabeça perceptiva para nós entendermos como nós estamos movimentando essa grandiosidade do corpo celeste e movimentando nossos próprios corpos simples, fazendo uma interação sobre tudo aquilo que é grandiosidade, aquilo que é corpo celeste. Muito bonito, muito lindo quando as pessoas fazem a percepção daquilo que é Cristo, daquilo que é um corpo simples, daquilo que é Deus, da mesma forma, incrivelmente, e vocês ficam muito flexionados, é muito bonito, muito perfeito quem tem esses dons, quem desenvolve isso dentro da sociedade. Admiro, respeito muito, ok? Então vamos encerrar com essa expressão aqui, ó.
Evidentemente que um vai explicar a realidade pessoal e que seja a matéria em movimento, e o outro vai explicar a possibilidade de um reino dividido, explicando a percepção desta matéria que se movimenta, sendo mais específico a cabeça e representando cada corpo em específico. A cabeça, ela representa a percepção, ok? Percepção, antes de eu mover, eu tenho uma expressão, eu tenho uma fala, eu estou chamando os outros corpos em juízo para eles virem para uma realização com Deus. Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendendo tudo que está sendo dito. Se você não estiver entendendo, não tenho necessidade que vocês façam coisa alguma, só faça isso mesmo se for do seu entendimento, certo? Que for uma realidade sua, de se conscientizar, de ter uma intimidade com Deus, então vocês façam isso. Se não, não tenho necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.